Ô de casa, sejam bem-vindos de volta ao canal do professor Júlio Rezende, que sou eu. Nosso objetivo aqui é Paulo Freire e a educação, ou seja, conversar, dialogar, pensar e agir em prol de uma educação que seja mais colaborativa, que seja mais dialógica, em que o aluno, além de estudar e ler, ele também faça coisa, desenvolva projetos, faça pesquisas, e alunos e professores, ambos coprotagonistas desse processo, que é bastante desafiante, que é o processo de aprender, ou seja, de se atirar no desconhecido. É bastante difícil aprender. Exige esforço, exige acerto, erro e correção. E aos poucos, por causa desses esforços, a gente vai crescendo. Então, Paulo Freire nos dá toda uma visão bem complexa do mundo e nos propõe caminhos pedagógicos, filosóficos, que nos fazem crescer muito, que nos fazem libertar de diversas amarras. Então, vocês estão aqui de novo no curso de Pedagogia do Oprimido e Paulo Freire, e estão na terceira aula. Sejam bem-vindos novamente. E hoje a gente vai tratar de um tema ligado já ao primeiro capítulo. Estou chamando aqui de parte 2, mas é o primeiro capítulo, né? O vídeo passado eu trouxe o prefácio do livro, que ele chamou de Primeiras Palavras. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, tem 2 vídeos para trás, um de introdução sobre a vida e a obra de Paulo Freire, um pouco sobre esse curso, e um segundo vídeo sobre esse prefácio, essas primeiras palavras que já nos traz um pouco dos caminhos que a gente vai adentrar na obra de Paulo Freire. E aqui, enfim, o primeiro capítulo, que é a justificativa da pedagogia do oprimido. Então, aqui ele vai trazer como é que ele compreende, lê o mundo a partir das contradições entre opressor e oprimido, das injustiças, e como ele compreende isso tanto no âmbito da sociedade, quanto no âmbito da sala de aula, da educação formal. Nós estamos aqui, essa é a estrutura do livro, né? Como eu trouxe há pouco, Primeiras Palavras, que é um prefácio, estamos no capítulo 1, e depois teremos o próximo vídeo sobre o capítulo 2, mais um sobre o capítulo 3, mais outro sobre o capítulo 4, todos disponíveis aqui no canal. O objetivo desse curso é interpretar um pouco de Paulo Freire, facilitar para que vocês consigam adentrar a obra de Paulo Freire, que não necessariamente é de uma leitura simples, porque ele dialoga com muitos autores, tem reflexões bastante profundas e que demandam outras referências. Então, nem sempre é tão simples lê-lo, mas o convite maior que eu faço é para ler diretamente Paulo Freire. Esse curso aqui é para facilitar a entrada no universo da obra de Paulo Freire e, ao mesmo tempo, que eu possa trazer interpretações a partir da minha ação e da minha prática, das minhas reflexões ao longo da vida como educador, que fui influenciado por Paulo Freire desde o meu dia 1. Então, eu sou doutor em educação, estou como diretor de ensino do IFMT, já escrevi livros, mas, acima de tudo, eu tive algumas experiências ainda na infância com uma escola específica, o Balão Vermelho, em Belo Horizonte, que foi uma escola que me ensinou muito sobre diálogo, sobre colaboração, uma escola em que os alunos estavam também no protagonismo do processo, junto com os professores. Eu fui muito apaixonado por essa escola e isso ficou em cada célula minha. Então, quando eu me tornei educador, eu sou influenciado por Paulo Freire desde o dia 1, porque eu já tinha vivenciado uma educação que a gente pode dizer que também é freiriana, essa que eu tive lá atrás. Então, sim, fui estudar muito, trabalho com pesquisa na área da educação, mas no fundo eu estou aqui, criei coragem para trazer esse curso, porque eu tenho como desafio, desde o meu dia 1 como educador, há mais de 10, 15 anos, reinventar
Paulo Freire na prática, que é o nosso grande desafio. E por que reinventar? Porque, como disse anteriormente, a praxis é central em Paulo Freire, ou seja, a teoria e a prática juntos. Então, a obra dele é tudo o que ele refletiu, pensou e fez. E é claro que a minha vida, a de vocês, a de cada educador, estudante ou as outras pessoas interessadas, nosso contexto é diferente, nossa vida é diferente. Então, a gente aprende com a obra de Paulo Freire, mas a gente precisa reinventá-la no nosso cotidiano a partir da nossa realidade, do nosso contexto, das nossas limitações, dificuldades e também dos nossos talentos. Então, isso aqui é um grande desafio para que você também consiga Paulo Freirear, na medida que você digerir, compreender a obra dele e Paulo Freirear o que achar relevante, o que achar interessante, o que achar que faz sentido, né? Ou seja, fica aqui o desafio da gente Paulo Freirear a sala de aula, as instituições de ensino, a gestão da educação e os mais outros espaços variados, porque, como disse anteriormente, Paulo Freire influencia muito, pode nos contribuir muito na leitura de mundo em vários espaços, não só na educação informal, na educação formal, mas também na educação informal, que acontece na praça, nos bairros, nas famílias, nos palanques, nas câmaras de vereadores, em todos os espaços. Eu estou utilizando aqui essa versão, essa edição do Pedagogia do Oprimido, que eu herdei de minha mãe, e lá da década de 70 ainda a edição, mas esse livro foi escrito, Paulo Freire, no exílio, no Chile, 1968. No Brasil foi publicado apenas em 74. Eu falo um pouco mais disso lá no primeiro vídeo, mas relembro aqui que Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais lido no mundo, um dos maiores pensadores, intelectuais, educadores da história da educação, e que não só influenciou educadores, sistemas de ensino, mas influenciou muitos outros movimentos e pessoas e pensadores mundo afora. Então, nós chegamos aqui nesse capítulo em que Paulo Freire vai nos explicar os porquês da necessidade de uma pedagogia do oprimido, de uma pedagogia da libertação, de uma pedagogia do diálogo, da colaboração. Ele vai nos contextualizar como ele pensa, enxerga o mundo. E é muito importante porque, para que a gente construa uma pedagogia de pessoas que se libertam constantemente, é muito importante para entender bem o mundo atual. Porque se a gente fizer os diagnósticos errados, a gente não vai conseguir construir caminhos, prognósticos corretos. Então, nesse curso, eu optei pela estratégia de ir trazendo frases de Paulo Freire, frases diretas dele, para que vocês tenham contato também com a escrita, com o pensamento literal dele e com as minhas interpretações, que eu vou buscar me desafiar no seguinte sentido, de sempre tentar interpretar o que ele está trazendo do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista também do dia a dia do educador, assim como eu tenho feito e me desafiado há muitos anos de construir uma sala de aula inspirada em Paulo Freire. Então, aqui na página 15, ele já traz para a gente que a desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas que também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam. É distorção da vocação do ser mais. Pois bem, ele entende o ser humano como esse ser que veio ao mundo para aprender, para ir em direção ao mundo, transformando a si mesmo e o mundo de forma criativa, de forma investigativa, capaz de compreender a si mesmo, o seu coletivo, e capaz constantemente de criar e recriar a sua história. Essa é um pouco da vocação do ser mais. E aí ele já traz aqui a desumanização desse contexto que a gente vive, dessa dicotomia entre opressores e oprimidos, e a desumanização que isso causa, principalmente nos que estão oprimidos, nos que estão calados, silenciados,
que acabam se tornando tornando a sua vida mais passiva, mais alheia aos rumos da própria história, ou seja, como se a pessoa tivesse sentado na janelinha do ônibus e não dirigindo o ônibus da própria vida. As pessoas, as comunidades, alguns países, né? Então a gente tem essa realidade dos oprimidos que é muito dura. Mas ele coloca aqui que também os opressores são desumanizados. E ele continua: a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem justa que gera a violência dos opressores e esta o ser menos. Ou seja, esse momento histórico que a gente vive não é natural, não é o único caminho que poderia acontecer, não é destino, é uma construção histórica dos humanos com os humanos ao longo do tempo. E aí que ele já começa a deixar claro como ele entende esse mundo atual, esse modo de produção capitalista que ele considera injusto e que desumaniza principalmente oprimidos, mas de certa forma também opressores, e gera uma sociedade do ser menos, exatamente porque não compreende, não valoriza essa linda vocação do ser humano do ser mais, e nessas relações de injustiças, de opressões, o ser menos acaba sendo a tônica das sociedades, e também ali no âmbito da educação formal, em que a gente está mais acostumado a passar nos corredores e ver aquela sala de aula tradicional, um aluninho sentado atrás do outro, 90%, às vezes mais, o professor falando na frente, escrevendo coisas, mostrando slides, e os alunos ali ao longo dos 12, 13 anos de vida escolar, até eles chegarem na universidade, eles têm que ficar sentados numa cadeira dura, de madeira, às vezes, numa sala cinza, quadrada, chata, que o isola do mundo, que está em movimento, que tem sons, músicas, cores, texturas, sabores. Então, uma educação que prevê que o estudante fique ali sentado 12 anos, memorizando e reproduzindo. É uma educação que valoriza, acima de tudo, o silêncio do educando. E isso o desanima muito, desanima e desumaniza o estudante em muito, como a gente pode verificar no cotidiano das nossas instituições de ensino. É claro que professores, normalmente, erram por amor. Eles acreditam profundamente no que estão fazendo. A gente acaba se tornando professores, a maioria de nós, pelo fazer do cotidiano. A gente vai se inventando pela prática. Alguns de nós fizemos licenciatura, outros estudaram um pouco mais, pesquisam na área, mas a maioria de nós acaba se tornando professor muito pelos exemplos que tivemos lá atrás, pelos professores que admiramos, também pelas nossas habilidades, nossas limitações, e de um modo geral a gente segue reproduzindo esse modelo de um que fala e 40 que ouve, e esse modelo, ele de fato, ele desumaniza e silencia. E muitas vezes nós, professores, a gente não percebe isso. A gente pode estar falando de coisas incríveis ali na frente, a gente pode estar problematizando a realidade em muitos momentos, fazendo leituras críticas, propondo caminhos incríveis, slides bem construídos, os melhores conceitos dos melhores pensadores, mas se a gente está nesse modo em que um é sujeito, um ensina, e muitos são objetos que recebem aquele ensinamento, a gente está, de certa forma, fazendo parte desse processo de desumanização e, portanto, dessa pedagogia do ser menos. E aqui ele traz, como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar a sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam de fato
opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar a si mesmo e aos opressores. Então, nessa ordem justa, construída historicamente por nós, humanos, dominada por um grupo menor de pessoas, nesta ordem, quem mais sofre são os oprimidos. Mas oprimidos e opressores estão intimamente entrelaçados e ambos, aqui entre aspas, são prisioneiros dessa situação. Claro, os opressores que sofrem, que trabalham de segunda a sábado, ficam 1h30 dentro do ônibus, não tem dinheiro para pagar a saúde ou uma boa educação para o filho, o Estado também não consegue garantir, e é uma vida de luta e parece uma vida que é uma vida apenas de sobrevivência e não exatamente de realização de sonhos, de vocações, de engajamento numa transformação de si e do mundo. Óbvio que quem sofre profundamente são os oprimidos, mas os opressores estão intimamente ligados nessa relação, nessas contradições, e também são prisioneiros desta relação. E aqui ele coloca: não adianta um opressor que se entende opressor, que se descobre opressor, querer libertar os oprimidos, como é discurso de muitos políticos e de empresários, às vezes, e também de professores, né? Então, quem precisa se libertar como sujeito do próprio processo são os oprimidos, e assim eles libertarão a si mesmos e também aos opressores. A gente aprofunda um pouco mais sobre essa questão. E aí ele coloca também que o grande problema está em como poderão os oprimidos, que hospedam ao opressor em si, participar da elaboração como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descobrem hospedeiros do opressor, poderão contribuir para que o partejamento de sua pedagogia libertadora, contribuir para o partejamento da pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade, no qual ser é parecer, e parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do oprimido, que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos instrumentos para essa descoberta crítica. A dos oprimidos por si mesmos e dos opressores pelos oprimidos, como manifestações da desumanização. Esse é um ponto muito importante, porque a pedagogia do opressor, digamos assim, ela não está presente apenas na sala de aula, mas em toda a sociedade, seja na publicidade, que vende sonhos, vende uma sociedade do consumo, a sociedade do ter mais e também uma sociedade do ser menos, mas ela está na internet, ela está no discurso dos políticos, dos governos, das empresas. Ou seja, essa pedagogia do opressor, ela é estrutural, né? Digamos assim, já que esse termo está na moda, ela está em toda parte. E aí, oprimidos acabam introjetando o opressor em si, e para sair da situação de oprimido, às vezes o que eles querem é se tornar o próprio opressor. Ou seja, ele quer ganhar mais, ou ele quer abrir uma empresa, ele quer ter um carro grande, bonito, ele quer viajar 2 vezes por ano, ele quer ter uma casa de 2 andares, ou seja, ele acaba comprando a ideia, entendendo que essa ordem que a sociedade se organiza, ela é natural, era isso mesmo, e que, portanto, cabe a ele lutar para ele sair daquela condição, lutar individualmente e sair daquela condição, mas se tornando o opressor do futuro. Por isso ele é um ser duplo, um ser que hospeda o opressor em si mesmo. E isso explica muito do que a gente vive hoje em dia. A gente consegue ver isso bem nos tempos de campanhas eleitorais, a gente consegue ver bem em vários momentos como é que o opressor está ali dentro, ideologicamente dentro dos oprimidos. E aí os oprimidos, não tendo consciência disso,
não conseguem dar o passo seguinte, que é buscar a transformação através do pensar e do agir. Então, um primeiro grande passo, uma primeira grande missão dessa pedagogia do oprimido, da pedagogia do ser mais, é essa descoberta crítica dessas relações contraditórias e de que o oprimido, em muitos momentos, é esse ser duplo, que é oprimido, mas que também tem um opressor dentro de si e que deseja, no fundo, ali na frente, se tornar um opressor. Certa vez eu vi um artista brasileiro falando sobre... Ele estava morando em Portugal, ele dizendo que os portugueses não tinham, como os brasileiros, exatamente quase um desespero para ficarem ricos, né? E, claro, Portugal tem escola de alta qualidade pública e gratuita para todos, hospital de alta qualidade pública e gratuito para todos, e a maior parte das pessoas são classe média. Então, ninguém está ali tendo a sua vida ameaçada o tempo inteiro. Não é como uma mãe aqui no Brasil que vai num posto de saúde, seu filho está com 40 graus de febre e ela não consegue ser atendida, ela precisa gritar, ela precisa arrumar o recurso que for para ela ser atendida. Nós vivemos numa realidade aqui no capitalismo periférico, nós vivemos uma realidade que é muito dura para as pessoas. Então, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem ficar ricas, não só para ter uma boa vida, uma qualidade de vida, mas para se afastar o máximo possível desse sofrimento enorme que é viver em vulnerabilidade nesse sistema, tendo a sensação de que você pode passar fome ali na frente, que se um filho seu tiver uma doença grave, você não vai conseguir bancar a cirurgia. Então, a gente acaba, na nossa realidade aqui, na periferia do capitalismo, alimentando esse sonho de ficar rico, né? A gente consegue ver a quantidade de pessoas que jogam na Mega Sena, nas loterias todas, com esse sonho de se afastar ao máximo desse sofrimento, dessas vulnerabilidades do cotidiano. Bom, e aí a gente chega numa questão que é o medo da liberdade. Ele diz: os oprimidos que introjetam a sombra dos opressores e seguem suas pautas temem a liberdade, à medida em que esta, implicando na expulsão desta sombra, exigiria deles que preenchessem o vazio deixado pela expulsão, com outro conteúdo, o de sua autonomia, o de sua responsabilidade, sem o que não seriam livres. A liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exige uma permanente busca. Isso ele está ainda na página 17. Então, exige uma coragem muito grande para que a gente tome consciência crítica de que a gente é, em muitos momentos, opressor, de que a gente é, em vários momentos, oprimido e que a gente vai precisar transformar isso dentro da gente, na nossa comunidade, e isso gera um medo, que é, no fundo, o medo da liberdade. Porque se eu agora vou me libertar de uma liderança autoritária, seja ligada à religião, seja ligada à política, seja ligada à empresa, seja ligada à família, eu vou me libertar daquela forma de ver o mundo autoritária que me impõe um monte de regras e me pede obediência. Eu vou precisar, a partir desse vazio de me libertar disso, me construir. Eu vou precisar me construir em termos de um sujeito que está em constante busca da liberdade e que precisa ser criada, lutada, principalmente coletivamente. E aí, a libertação, por isso, é um parto doloroso. O humano que nasce desse parto é um humano novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este humano novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas humano libertando-se. Ou seja, aqui ele nos relembra que essa liberdade só é possível na medida que a gente transformar essa realidade injusta de uma sociedade hierárquica, piramidal, onde os que estão no topo da pirâmide conseguem viver bem,
vidas maravilhosas, vidas que a gente vê na rede social e a gente inveja muito, de viagens e roupas e carros e etc. E a gente precisa se libertar dessa relação, ou seja, não é exatamente uma luta individual. Trata-se de uma transformação da sociedade. Então, a libertação, nesse ponto aqui, é uma libertação que precisa ser coletiva. E ela, de novo, liberta oprimidos e liberta opressores. Mas é isso, é uma superação dessas contradições todas que estão postas. O capitalismo, quando a gente vai estudando um pouco mais, a gente vai compreendendo que ele tem uma arquitetura para a desigualdade. Ele é, de certa forma, pensado para a desigualdade. Eles tentam nos vender, às vezes, que a ideia de que as pessoas vão crescer seus salários, os países vão crescer seu PIB, e um dia todo mundo será classe média alta, todos os países serão a Suíça, e tentam nos colocar dados históricos de que o poder aquisitivo da pessoa está aumentando ao longo dos anos, mas, contudo, se a gente o estuda com cuidado, com carinho, a gente vai perceber que ele está constantemente gerando a desigualdade, porque ele precisa do trabalhador para que ele construa o seu lucro, ele precisa de oprimir o planeta Terra, ou seja, ele terceiriza os custos que ele considera recursos naturais, ele precisa dessa opressão ao planeta Terra para gerar seus produtos e serviços e seus custos, e, portanto, ele tem uma estrutura em que a pobreza, o subdesenvolvimento, entre aspas, que é uma palavra dele mesmo, o subdesenvolvimento, entre aspas, é, no fundo, um projeto. Quem já leu, dentre muitas outras obras, As Veias Abertas da América Latina, vai compreender isso com muita clareza. É um livro que trata disso. As dificuldades e a pobreza da América Latina está muito relacionada a ela ser um projeto de pobreza, a ela ser um objeto do capitalismo central, dos europeus. Toda vez que um país, ele vai descrevendo, o Galeano vai descrevendo todos os países da América Latina, e toda vez que um país começa a se destacar por alguma área econômica, produção cafeeira, ouro, cobre no Chile, aí ele vai falando de quase todos, ou de todos os países da América Latina, quando há um destaque, o capitalismo central se rearranja e, através do poder que ele tem de controlar a distribuição dos produtos, de controlar estoques, ele cria uma crise para desestabilizar e baixar o preço do café, daquela commodity, e aí nossos países aqui entram de novo e seguem nos problemas. Ou seja, a gente vai percebendo que a desigualdade ela faz parte da arquitetura do capitalismo. E aí a gente pode aí fazer outras reflexões se a gente acha que a gente precisa superar o capitalismo em direção ao socialismo e comunismo, ou a gente precisa melhorar o capitalismo, ou a gente precisa superar o capitalismo em direção a outras realidades. E aí eu diria que esse debate é bastante aberto. Eu, pessoalmente, entendo que é possível que o capitalismo tenha melhorado do que tínhamos antes, lá nas sociedades feudais. É possível que ele tenha trazido bastante benefício, mas que ele tem falhas e que a gente precisa corrigi-las. Então, não sei exatamente se a gente vai superá-lo inventando outra coisa, ou se a gente vai corrigindo as falhas até que a gente tenha uma realidade mais justa. Fato é que ele é muito bem estruturado, muito bem montado para transformar a desigualdade num projeto, ou seja, que garante o seu próprio funcionamento, e a gente precisa buscar superar essa arquitetura, essa engrenagem. Não sei exatamente para onde a gente vai, mas como educador, acho perfeitamente possível a gente criar
salas de aulas, instituições de ensino, sistemas de ensino que proporcionem contribuições significativas para a libertação das pessoas, das comunidades, das sociedades. Bom, e aí ele reafirma aqui, uma coisa que ele faz no livro todo, que a praxis, porém, é a reflexão e a ação dos humanos sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimido. Não pode ser nem ativismo, ou seja, nem só ação e nem blá, blá, blá. E as palavras dele mesmo, nem só reflexão. E aí ele já aponta reiteradamente que o caminho é pela praxis. A gente vai superar essa contradição pela nossa ação e reflexão juntos, transformando a si mesmo e o mundo. E a educação tem um potencial enorme, a educação formal, né, e a informal também, tem um potencial enorme de se fazer pela praxis. E aí ele coloca a sua proposta pedagógica, que não é um método, que não é uma didática, é uma concepção pedagógica, filosófica, ou seja, como eu entendo a humanidade, que ser humano, qual humanidade, qual sociedade que eu sonho, e a partir dessa sociedade que eu sonho, como é que é o ser humano dentro dela? E só a partir daí é que eu preciso pensar como é a formação do ser humano. Veja que eu estou exemplificando aqui o que é um currículo de uma instituição de ensino, um currículo formal ou um currículo informal, deve partir dessas grandes reflexões. E aí a pedagogia do ser mais, de Paulo Freire, ou a pedagogia do oprimido, é uma pedagogia que vai nessa amplitude de cenário, nessa complexidade, não exatamente numa didática de sala de aula, numa prática, numa metodologia ativa. Isso tudo pode ser resultados dessa grande compreensão pedagógica e filosófica. E aí ele diz, pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos humanos em processo de permanente libertação. Ou seja, um primeiro momento em que a contradição opressor-oprimido é latente e os oprimidos vão ganhando consciência crítica, vão compreendendo essa relação dicotômica e vão, por meio da praxis, vão libertando-se. E um segundo momento em que, uma vez superadas essas contradições, onde for possível, quando possível, o que a gente tem, enquanto proposta de Paulo Freire, é uma pedagogia para o ser mais, uma pedagogia de seres humanos em constante libertação, que é um desafio humano. Uma vez que nós somos inacabados, incompletos, nós precisamos constantemente estar em movimento em direção a ser mais feliz, a ser mais sensível, a ser mais solidário e por aí vai, ser mais, cumprir mais nossas vocações e assim por diante. Bom, e aí a gente chega aqui a uma relação de sujeito-objeto, e aqui com as palavras dele, na página 24, ele nos traz que este clima cria nos opressores uma consciência fortemente possessiva do mundo e dos humanos. Fora da posse direta, concreta, material, do mundo e dos humanos, os opressores não se podem entender a si mesmos, não podem ser. Deles, como consciência necrófilas, diria Eric Fromm, psicanalista famoso, sem esta posse, perderiam o contacto com o mundo. Daí que tendam a transformar tudo que os cerca em objetos de seu domínio. A terra, os bens, a produção, a criação dos humanos, os humanos mesmos, o tempo em que estão os humanos, tudo se reduz a objeto de seu comando. Então, esse é um esforço constante de opressores para possuir tudo e a todos. E aí a gente cita inúmeros exemplos, desde quando os Estados Unidos transforma o Iraque num objeto, conta uma mentira de que eles teriam arma nuclear, vai lá e destrói, mata milhares de pessoas por uma questão geopolítica, por uma questão
no fundo de petróleo. Um outro exemplo possível, já mudando de área completamente, quando a classe média se viu irritada porque as suas diaristas, o porteiro do prédio estava começando a viajar de avião, começou a reclamar dos aeroportos lotados, dessas pessoas que agora seus filhos estão na universidade. Isso fere os opressores no sentido de que eles vão perdendo a posse do mundo e das pessoas. Então, a questão agrária no Brasil passa muito por aí. A reforma agrária, o que seria? Num Brasil com uma imensidão de terras agricultáveis e que daria para ter terra tranquilamente para todos. Mas aí uma parte do agro, uma parte da sociedade perderia o controle, um pouco do controle sobre as pessoas, sobre a própria terra. Nesse sentido que a reforma agrária é fundamental. E a gente chega também em sala de aula, porque educadores no modo tradicional dominam o processo do começo ao fim, faz o seu plano de ensino para os 6 meses, 1 ano de aula, cada aula detalhada, cada aula tem um começo, meio e fim, os slides muito bem construídos, e ele diz quando, como e onde os alunos aprendem, de que forma aprendem, enquanto numa outra realidade, na relação sujeito-sujeito, os alunos podem e devem construir juntos com o professor o rumo daquele espaço, daquela sala de aula ao longo dos 6 meses. Óbvio, se você vai estudar cálculo 2, você já tem os objetivos principais onde você precisa chegar, que é entender aquela complexidade ali do cálculo 2. Mas mesmo assim, mesmo na área mais exata, mais dura, com menos flexibilidade, é possível que professores e alunos construam junto como vai se dar o cotidiano da sala de aula, através de quais ferramentas, quais didáticas, de quais reflexões, de quais práticas aquele aprendizado vai acontecer. Então, na educação é muito claro essa relação sujeito-objeto. Um sujeito que sabe, que estudou, que vivenciou e, portanto, agora vai ensinar, e objetos que não sabem, que são seres vazios e que, portanto, cabe a esses objetos passivos apenas receber as informações. Então, a gente vive dizendo, o bom professor é aquele que transmite bem, aquele que comunica bem. Nessa realidade tradicional, tudo bem, mas numa realidade em que seres humanos querem e precisam ser sujeitos da própria vida, construtores da própria história, né, e não apenas passivos, alheios ao processo, como zumbis, como autômatos, é preciso que a relação mude de sujeito para sujeito. E aí há esse processo de perda da posse que faz sofrer muitos opressores, que eles ficam indignados, e a gente vê, voltando a alguns slides atrás, a gente vê o sofrimento dos próprios oprimidos, porque tem os opressores introjetados em si mesmo, e o sofrimento também porque vai ficando um vazio na medida que ele vai se descobrindo nessas relações injustas e que ele vai precisar construir a sua própria liberdade, a sua própria forma de pensar e agir no mundo. Para os opressores, o ter mais, essa sociedade do consumo, da produção de bens e serviços, ou seja, o ter mais na exclusividade não é um privilégio desumanizante e inautêntico dos demais e de si mesmos, mas um direito intocável, direito que conquistaram com seu esforço, com sua coragem de correr risco. Se os outros, esses invejosos, preguiçosos, não têm, é porque são incapazes e preguiçosos, e que juntam ainda uma injustificável mau agradecimento aos seus gestos generosos. E porque mal agradecidos e invejosos são sempre vistos os oprimidos como seus inimigos potenciais, a quem tem de observar e vigiar. Percebam que isso foi escrito em 1968 e muitas pessoas são bastante confusas com relação a essas questões no dia atual.
Mais para frente ele vai falar mais dessa coisa do mérito, do esforço individual, e que o esforço levaria todos a uma condição de vida boa, o esforço individual. Mas no fundo, faz parte dessa estrutura que é feita para ser injusta, esse discurso de que o que o opressor tem é um direito intocável porque foi conquistado com esforço, com trabalho, e que quem não tem é porque não se esforçou suficientemente ou porque é preguiçoso. Então, perceba que é um discurso para, de novo, transformar em objeto oprimidos, para dizer que eles não têm porque não merecem, e quem tem é porque merece. Vejam como esse discurso é bastante atual, mais de 50 anos depois do que Paulo Freire escreveu. E aí ele diz, daí a necessidade de seu constante controle, e quanto mais controla os oprimidos, mais o transformam em coisa, algo que é como se fosse inanimado. Os oprimidos como objetos, como quase coisas, não têm finalidades. As suas são as finalidades que lhe prescrevem os opressores. Então, o empresariado diz, nós precisamos crescer a economia porque a gente gera mais emprego. E não necessariamente dizem sobre as condições precárias de trabalho, sobre a exploração do empresário em relação aos seus trabalhadores, que vão sendo transformados em coisas cujo objetivo da vida é servir a essa economia, servir às empresas, servir a esses objetivos que estão muito mais ligados aos donos das empresas, a muitos políticos, enfim, a chamada elite, aqui muito entre aspas, pessoas que viram coisas, que viram objetos, aceitam melhor essa realidade e lutam menos contra ela. E isso se dá também na sala de aula, mesmo que o professor tenha uma intenção ali, digamos, amorosa, que ele erre por amor. E aí, nesse processo de coisificação, ele diz, há, por outro lado, um certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor, pelos seus padrões de vida. Participar desses padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação, querem, a todo custo, parecer com o opressor, imitá-lo, segui-lo. Isso se verifica, sobretudo, nos oprimidos de classe média, cujo anseio é serem iguais ao humano ilustre da chamada classe superior. Então, como eu coloquei, essa pedagogia do opressor, ela está em toda parte. Ela está nas instituições de ensino, escolas, universidades, institutos, mas ela também está nas associações de bairros, na reunião de condomínio, na publicidade, que as empresas vendem esses sonhos do ter mais. Se você não for lá comprar, se você não tiver aquele produto, você é infeliz, bobo, chato, mas se tiver aquele produto, você fica feliz, seguro. Só que a publicidade está te dizendo isso milhares de vezes ao dia. Então, essa pedagogia do opressor, ela está também no discurso dos políticos, das empresas, ela está em toda parte. E aí muitos de nós acabam entendendo que a realidade é essa mesmo, é uma realidade imutável, tinha que ser assim, é o melhor que nós podemos construir, e que, portanto, cabe a mim adaptar a ela, ser resiliente, e o melhor que eu posso pensar é eu buscar ganhar mais dinheiro, ficar mais rico, ficar rico para eu sair dessa situação difícil entre o opressor e o oprimido, e com o opressor introjetado em mim, cabe a mim querer imitá-lo, querer parecer com ele. É por isso que a gente vai lá e compra roupas de marca falsificada, porque no fundo a gente quer parecer com, o efeito demonstração. E essas relações são muito profundas e a gente tem muito pouca consciência dessas questões. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem virtudes de tudo isto, terminam por se convencer de sua incapacidade.
Falam de si como os que não sabem e do doutor como o que sabe e a quem deve escutar. A quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Aqui eu prefiro trazer o exemplo mais para o contexto da sala de aula, porque é incrível como ano após ano, quase que diariamente, professores nos dizem que somos incapazes, que não sabemos, que não nos concentramos, hoje em dia que estamos somente no celular, que não nos adaptamos àquele modelo de sala de aula, que tem que ficar 12 anos calado, e que isso é falha nossa, que o problema é nosso. Agora, curioso, quando professores hoje em dia vão a cursos que eles têm que ficar ouvindo o tempo inteiro, eles também não dão mais conta. Aliás, nós educadores, quando a gente se torna aluno, a gente se torna aluno super difícil. Das coisas mais difíceis que tem é dar curso para professor. Uma vez levei uns alunos para ajudar a organizar um evento científico, e aí para professores. E aí veio um professor de longe, um educador, veio fazer uma palestra, e os alunos estavam ali organizando, eu estava do lado de fora do auditório. De repente eles saem de lá e falam assim: professor do céu, metade dos professores está no celular, eu vi uns até jogando. No fundo, o mundo mudou muito e ninguém aguenta mais esse modelo de um falando e 40 ouvindo, ou no caso lá, 300 ouvindo, de um que é sujeito, que sabe, que ensina, que é doutor, e de outros que não sabem. Então, dentro da sala de aula é muito claro como essa relação vai se dando ao longo dos anos, mesmo na universidade, por mais dialógica que a gente consiga ser com os nossos estudantes, chega o famigerado do TCC, e a maior parte dos alunos se sentem assim, se sentem impotentes por causa do tamanho do monstro que vira o TCC na vida deles. E isso é um erro que nós educadores cometemos e que está espalhado na sociedade, essa de constantemente diminuir, atacar os oprimidos. Aí ele diz logo em seguida, na página 28, até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalistamente a sua exploração. Mais ainda, provavelmente assumam posições passivas, alheadas, com relação à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua conivência com o regime do opressor. As pessoas, diante dessa pedagogia do opressor que está em toda parte, sendo diminuídas, se tornando cada vez mais passivas, mais objetos, mais alheias, mais alienadas à própria vida, alienada ao produto que ele produz ali na empresa que ele trabalha, que ele produz e não pode comprar. As pessoas vão aceitando isso e vão sendo, de certa forma, coniventes com o opressor. E essa realidade é que precisa e pode ser transformada. Aqui ele já começa a colocar alguns caminhos. Lembrando que nós estamos aqui na aula 3, mas esse é o capítulo 1, que ele apresenta o tamanho do problema que nós temos. Então, não quero que vocês fiquem aqui pessimistas e parem por aqui, não tem jeito. É importante entender a realidade, fazer os diagnósticos aprofundados, mas ele, ao longo do livro, eu diria que ele tem uma obra, uma narrativa bastante otimista, bastante motivadora, no sentido de que, uma vez compreendido essas relações difíceis, esse diagnóstico da sociedade, a gente precisa agir, pensar e agir para transformar o mundo. Então, nos próximos capítulos, ele vai trazer bastante sobre isso e basicamente, o que eu sinto é também isso. A realidade é difícil, é grande, o contexto é cheio de meandros, é cheio de muros e barreiras para a gente superar essas relações, mas na medida que a gente se coloca numa praxis de ação e reflexão, de transformar a si mesmo e o mundo,
a gente consegue ter energia e ficar otimista em direção a essas possibilidades que vão se abrindo. E aí ele coloca aqui a colaboração como um elemento central para a pedagogia do oprimido, e ele diz: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os humanos se libertam em comunhão. Essa frase ele vai utilizando para vários momentos, né? Em outro momento ele fala: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os humanos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Porque ele enfatiza essa coisa da colaboração. Percebam que na educação tradicional, a competição ela é muito mais valorizada que a colaboração. A maior parte das notas são individuais, o aluno que tira 8 é considerado melhor do que o aluno que tira 6. Quando a gente busca fazer projetos coletivos, como aqueles estudantes ficaram 9, 10, 11, 12 anos numa realidade que só a individualidade valia, que a nota individual, a gente tem muita dificuldade de trabalhar em grupos, os estudantes têm muita realidade de ver que o objetivo de aprendizado daquele grupo vira um processo coletivo, e é um grande desafio para o cotidiano da sala de aula. Às vezes, os professores vão desenvolver projetos, eventos, e a turma sai despedaçada depois desses momentos, mas não é porque o professor falhou na mediação. Claro, professores podem desenvolver isso, podem mediar melhor os conflitos, mas é porque durante anos e anos e anos a educação privilegiou a competição em detrimento da colaboração e praticou muito pouco. Houve muito pouca prática entre professores e estudantes na construção de projetos e de aprendizados coletivos. E aí ele coloca aqui que a ação libertadora, pelo contrário, reconhecendo essa dependência dos oprimidos como ponto vulnerável, deve estar, através da reflexão e da ação, transformá-la em independência. Esta, porém, não é a doação que uma liderança, por mais bem intencionada que seja, lhes faça. Não podemos esquecer que a libertação dos oprimidos é a libertação de humanos e não de coisas. Por isso, se não é autolibertação, ninguém se liberta sozinho. Também não é libertação de uns feita pelos outros. Ou seja, ele trabalha bastante essa relação entre opressor e oprimido. É bastante claro que dessas contradições, quem precisa libertar ambos é o oprimido, se tornando sujeito do próprio pensamento, se tornando consciente daquelas contradições. Agora, quando o opressor, nas mais variadas realidades, nos mais variados níveis, já falo um pouco mais sobre isso, quando o opressor se entende opressor, ele deve, aí Paulo Freire vai falar bastante sobre isso, ele deve se solidarizar com a libertação do oprimido. Não fazer por ele, né? Nós temos na nossa sociedade, às vezes a gente se conecta muito a líderes carismáticos, a heróis que vêm resolver a nossa vida. A gente delega a solução da nossa vida a heróis políticos, a mitos, ou a empresa que vai chegar na cidade e vai salvar a economia da cidade. A gente delega a outros e aí, na medida que o opressor se descobre opressor, ele pode e deve, em diálogo com o oprimido, participar desse processo de consciência crítica e de criação de uma praxis que seja libertadora. Tá? Então, ele não liberta oprimidos, não cabe ao professor. Imagina um professor que fala quase o tempo todo, bastante dentro da pedagogia tradicional, mas ele critica o mundo, ele mostra os problemas do mundo. Aquele professor da área de ciências sociais que está criticando, mostrando os problemas do mundo, essas desigualdades, essas injustiças, essa arquitetura feita para gerar pobreza, para gerar desigualdade. Mas se ele está nesse modo de eu falo e você ouve, no fundo ele está praticando uma pedagogia do silêncio, do ser menos. Então, no dia a dia, ele vai precisar reinventar Paulo Freire na prática, ele vai precisar Paulo Freirear a sua sala de aula no sentido de construir isso junto com os alunos. E aí existem muitas práticas possíveis. Construir um documentário filmado simplesmente com o celular dos alunos, a partir da história oral
do bairro. Hoje em dia você consegue editar no celular com bastante facilidade, de um dos colegas. Então, estou dando aqui um micro exemplo, mas tem milhares e milhares de exemplos de como você transformar a sua sala de aula. Eu, por exemplo, eu faço uma prática há muitos anos, porque uma prática de que os alunos dão aula, eles têm um espaço para dar aula daquilo que eles amam. Não necessariamente está conectado à ementa do componente curricular, da disciplina, não necessariamente aos objetivos específicos daquela matéria. Me lembro que muitos anos atrás um aluno chegou para mim e falou, mais de 10 anos, ele falou, professor, o senhor vive criticando a avaliação e prova, mas o senhor não apresentou uma alternativa para isso ainda. E aí eu vi que ele era talentoso, ele já trabalhava, ele era um estudante da universidade. Eu falei, Fernando, vamos fazer o seguinte, você dá uma aula do que você mais ama na vida, do que você mais gosta hoje em dia, e eu substituo a sua avaliação. Você tem mais de 10 anos. E a partir de lá para cá, eu possibilito que todos os alunos façam isso. Uma parte da nota, ali, vamos imaginar, dos 10 pontos, tem turma que é 2, tem turma que é 2,5, tem turma que é 3, o aluno pode dar uma aula daquilo que ele ama. E aí, a gente tem vários ganhos com isso. Primeiro, o aluno, enfim, tem um espaço para ser ouvido, um espaço para colocar suas subjetividades, seus talentos, suas vocações. O aluno tem um espaço para colocar um pouco de si naquele processo. Porque, normalmente, o professor chega com o plano de ensino pronto e, da aula 1 à aula final, ele já tem todo o cronograma, ele está sempre atrasado, e slide atrás de slide. E tem um outro grande ganho, é que o coletivo é preparado para acolher o que aquele colega tem de melhor, para entender que todos somos professores, podemos ser sujeitos da própria história. Nós temos saberes diferentes. E esses saberes, eles não necessariamente devem ser hierarquizados. O saber da ciência é mais importante. Não, tem o saber da cultura popular, o saber dos aizeiros, o saber dos líderes espirituais, o saber dos músicos. Esses saberes são todos muito importantes para a humanidade. E a relação aluno-professor pode também contemplar, deve contemplar esses espaços para que os saberes dos alunos sejam colocados, e aí uma relação que é super horizontal, super vertical, vai aos poucos se horizontalizando. No caso dos alunos dos cursos integrados, lá no Instituto Federal, no ensino médio, eu paro um bimestre, 2 meses e meio, são 10 semanas. Cada um dá uma aula de 15 minutos. E eu vou mediando, vou preparando o grupo para acolher com abertura, não para ficar fazendo críticas, tirando sarro, rindo da aula do coleguinha. Eu não trabalho com aquele layout de indústria, ou seja, sempre uma roda, um semicírculo, onde o conhecimento vai circular de forma horizontal, vale mais o argumento do que a autoridade por detrás do argumento. E aí imagina que depois de 2 meses e meio, eu não tenho mais trabalho, ou tanto trabalho, para pedir silêncio. Porque eu digo a eles, perceba, eu fiquei 10 semanas ouvindo vocês carinhosamente, me apaixonando pelas histórias de vocês, pelos que vocês sabem. Uns foram se apaixonando pelo que os outros sabem, acolhendo o saber do colega. Agora, num processo como esse, tem momentos que o foco precisa vir mais para mim, professor, e há momentos que o foco vai vir mais para o coletivo, e há momentos que o foco vai vir mais para individualidades. Cabe ao professor criar essas estratégias. Que momento está mais nele, que momento está mais no coletivo, que momento está mais nos indivíduos. E isso é um processo muito rico de transformação da sala de aula. Só que o professor fica muito preocupado, porque a ementa é muito grande, eu tenho que falar sobre toda a história da arte na Itália, no período tal, e não vai dar tempo. Calma. Educação não é memorizar tudo que já foi produzido daquela área em 1 ano ou em 3 anos. Não é isso. A educação precisa ser significativa, você precisa dar saltos de compreensão. Então, numa antropologia, por exemplo, você não precisa ficar ansioso de dar todos os 200, 300 anos de antropologia. Se eles derem grandes saltos de compreensão
da questão do etnocentrismo, da compreensão de olhar o outro e também ter a capacidade de olhar o outro pelo olhar do outro, e não só pelo seu véu cultural, grandes saltos, realizar trabalhos, experiências que façam transformações significativas nos seus alunos. Tive um professor na PUC de estudos religiosos. A PUC ela tem estudos religiosos 1 e 2, mas não é sobre o cristianismo. É mais filosofia da espiritualidade, vamos dizer assim. O professor era um padre, mas filósofo, doutor, e ele pediu para que cada grupo, dividiu a sala em grupo, e cada grupo devia passar um dia numa religião que não fosse a sua. E depois trazer isso para a sala de aula. E isso foi muito, muito transformador. Porque nós ficamos dias, muitas aulas, muitas semanas, trazendo isso para a sala de aula. Alguns grupos trouxeram, inclusive, convidaram os líderes daquela região. Ou seja, o professor não ficou ali 5, 6 semanas falando, conceito. Aparentemente dá uma angústia, poxa, eu não estou avançando, o conteúdo não está indo para frente. Mas aquelas 5, 6 semanas foram transformadoras para a maioria dos alunos que se abriram para aquela experiência. Então, há muitos caminhos de transformação possíveis para o cotidiano da sala de aula. E aí a gente já está caminhando para o fim aqui. Ele diz: educador e educando, liderança e massas, co-intencionadas à realidade, se encontram numa tarefa em que ambas são sujeitos no ato, não só de desvelá-lo e assim criticamente conhecê-la, mas também de no recriar este conhecimento. Ou seja, isso pode acontecer no âmbito da sociedade, da associação de bairro, dos projetos culturais, na militância, numa comunidade rural e também nos espaços formais de educação. O diálogo, assim como a praxis, é central. Nós vamos chegar a questões, aos poucos nós vamos entender melhor questões centrais. E o diálogo não é só falar e ouvir, não é só conversar, mas é o encontro entre seres profundos, complexos, que têm subjetividade. Então, o seu aluno, por mais imaturo que ele pareça ser, por mais distante que ele esteja de compreender o cálculo 3, ele já vivenciou muitas experiências, ele tem talentos, de repente ele sabe fazer poesia, de repente ele cozinha lindamente, de repente ele já cuidou de um tio que estava com uma doença terminal e ele foi o mais tranquilo da família, o mais amoroso, a família desmoronou. Imagina aquele jovem que passou por isso. Então, todo mundo traz consigo essa vocação por ser mais, essa potência, essa coisa espetacular que é o ser humano em direção à vida, constantemente transformando a si mesmo e o mundo. Então, o diálogo é um encontro entre esses seres, que são universos, e tem a ver com a capacidade de falar assertivamente, mas também de escutar. Num diálogo, ambos precisam adentrar o diálogo querendo sair dali melhor. Imagina um tema super antagônico, o aborto. Então, do lado de cá tem aqueles que consideram o direito ao corpo sagrado e pensam na saúde da mulher, e do lado de lá tem os outros que consideram o direito à vida como sagrado, não poderia tirar a vida em nenhuma condição, de forma nenhuma. Mesmo num debate como esse, eu preciso entrar nele, se for um debate para eu entrar com sinceridade e dialogicamente, eu preciso entrar com um respeito pelo outro, uma admiração pelo outro, querendo aprender com o outro. Vamos imaginar que depois desse debate, todos os argumentos antagônicos colocados, eu já conhecesse e eu sigo com a minha opinião. Beleza, eu saio melhor dele, porque eu soube participar do debate, eu soube ouvir. Vamos imaginar que um argumento antagônico colocado é novo para mim. Não necessariamente muda a minha visão geral sobre o tema, mas muda um pouquinho da minha percepção. Eu também saio melhor desse diálogo. Então, diálogo prevê um respeito um pelo outro, uma admiração um pelo outro e pelo argumento que o outro está utilizando, porque esses argumentos também, eles dependem muito da experiência de cada um. Então, em sala de aula, eu já vi um aluno dizendo: no meu bairro,
os policiais são agressivos, nos param, pedem documento, dão um baculejo, portanto, eu não gosto de polícia. E aí, de repente, vem um outro aluno, não, polícia, que isso, tá maluco? Polícia é espetacular. Aí você vai compreender, vai ouvi-lo melhor. O tio dele é policial, o tio dele é uma espécie de herói para ele, e é um grande policial, um policial gentil, um policial que atua muito bem no seu trabalho, no seu dever público. Perceba que as realidades, os pontos de vista com que a gente vê o mundo influenciam muito nas nossas percepções. E aí esse encontro, se esse encontro é sincero entre esses dois olhares, o do tio vai perceber, realmente aquele dia eu fui no seu bairro e eu vi a polícia agressiva. E o outro vai conhecer o tio do outro, vai falar, nossa, seu tio é realmente uma figura espetacular. Então, o diálogo prevê, não é ausência de conflitos, não é isso, mas prevê uma intenção de eu querer aprender com o outro, de eu respeitar o outro, de eu querer colocar meus argumentos, ser capaz de escutar, mas de sair dali melhor, de uma forma ou de outra. E aí, ele diz, deste modo, a presença dos oprimidos na busca de sua libertação, mais que pseudo-libertação, é o que deve ser engajamento. Então, na medida que ele vai se entendendo oprimido, ele precisa se engajar na praxis, na transformação de si e do mundo através da ação e da reflexão. Porque senão também ele fica frustrado e ele acaba, de novo, se alienando, porque ele só reclama, ele só aponta problemas. E aí, se ele não vai para a transformação efetiva do que for possível, da forma que for possível, diante do contexto, acaba sendo também uma pseudo-participação. E assim a gente chega ao final dessa aula 3, né? Nós tratamos aqui do primeiro capítulo do Pedagogia do Oprimido e que vem trazer esses porquês, a necessidade de uma pedagogia do oprimido. E aí Paulo Freire nos faz essa leitura de mundo, nos ajuda a compreender o mundo que vivemos e claro, durante um certo momento, ouvindo com essa clareza esses problemas, essas contradições, esse projeto de sociedade pensado para ser injusto, a gente pode ficar eventualmente desanimado, entender que o contexto é grande demais, nada que eu fizer possa mudá-lo, mas aqui eu deixo o convite para a gente continuar nessa jornada desse curso, porque vocês vão perceber que, no fundo, a obra de Paulo Freire vai nos dando um otimismo a partir da praxis, a partir da nossa reflexão e ação no mundo, do que é possível fazer, das transformações que são possíveis, seja no meu ambiente de sala de aula, com os meus alunos, seja no ambiente de uma instituição de ensino, como gestor de ensino, num sistema de ensino, na associação de bairro, na sala de aula, quando essa transição é feita de uma sala de aula sujeito a objetos, de um que ensina 40, um que fala e 40 que ouve, quando se torna um processo mais coletivo, mais criativo, na busca pelo aprendizado, mais investigativo, mais dialógico, o professor deixa de ter aquela sensação de murro em ponta de faca que quase todos nós estamos vivenciando. Sala dos professores hoje é um grande muro das lamentações. E aí uma hora de aula pode ser um suplício, pode ser uma dificuldade enorme. E aí, mas na medida que a gente vai transformando a forma como aquele processo funciona, como os alunos participam, e assim, não se preocupem, não é o protagonismo dos alunos, não é perda de protagonismo do educador. Pelo contrário, o professor é cada vez mais importante como mediador, como planejador, como quem propõe estratégias, atividades, como quem provoca, como quem, em alguns momentos, apresenta um texto que dá um soco na nuca, em outros momentos, como quem acolhe o saber dos alunos. Então, a função do professor ela só cresce. O que a gente vai caminhando em direção é um coprotagonismo entre professores e alunos, ou seja, ambos sujeitos daqueles processos de aprendizado. Então, deixo aqui
o convite para que vocês assistam o próximo vídeo, para que a gente possa falar um pouco mais dessa concepção bancária da educação como instrumento de opressão, que é o segundo capítulo do livro. Aqui eu estou chamando de parte 3, né? E eu espero que vocês estejam presentes na próxima videoaula aqui disponível aqui no canal. Relembro que em vários momentos, vocês conseguem ver no meu Instagram, julio.rezende.duarte, eu vou abrir turmas para a gente dialogar sobre pedagogia do oprimido. Eu desenvolvi toda uma metodologia para esses momentos, esses encontros presenciais ou virtuais, mas para a gente dialogar sobre esta obra. E os convido, acima de tudo, a ler diretamente Paulo Freire, para que vocês possam digerir, assimilar só aquilo que fizer sentido e buscar reinventá-lo no cotidiano da sala de aula, na instituição de ensino, nas organizações, na sociedade. Nós temos muito, muito a ganhar com ele. E aí a gente fica por aqui hoje, eu te aguardo aí no próximo vídeo. Um abraço para todos e até mais.